Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, neste episódio do Saema Podcast, vamos entender como que o esgoto clandestino traz inúmeros problemas para a sociedade. O Brasil é conhecido por ter um regime de chuvas regular. No Sudeste, por exemplo, é muito comum o aumento das chuvas durante o verão e a queda desse volume nos meses mais frios. Disciplinar a vazão dessas águas é muito importante para evitar enchentes e para garantir que elas sejam destinadas corretamente. Hoje nós vamos conversar com a engenheira ambiental do Saema, a Ieda, e vamos explicar os prejuízos e os malefícios quando existem ligações clandestinas que misturam as águas da chuva ao esgoto ou vice-versa. São o aumento da poluição dos rios, o rompimento de tubulações e o retorno do esgoto para as casas. Ieda, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar novamente com a gente aqui no Saema Podcast. Oi, Manu, tudo bem? Bom, eu sou a Ieda, já estive no programa há algum tempo atrás. Trabalho no Saema há 10 anos, atuando na área de rede de esgoto há mais ou menos uns 2 anos. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da conservação e da manutenção das redes coletoras de esgoto e das redes de galerias de águas pluviais, principalmente nesse período chuvoso. Muito bem, para você que está nos acompanhando, fique ligado no Saema Podcast, o seu canal de informação. Acompanhe a gente no Spotify e também pelo YouTube. Ieda, vamos começar. Quais são os prejuízos que essas ligações de esgotamento que não são destinadas à rede coletora? Explica para a gente o que é isso e como que funciona isso na prática, né? Porque às vezes nem o morador tem consciência de que a rede dele está sendo ligada de uma forma correta. Bom, por lei, as águas de chuva, elas não podem ser conectadas, elas não podem ser lançadas na rede coletora de esgoto. Isso causa diversos prejuízos, porque a rede de esgoto, ela é dimensionada para receber apenas o efluente doméstico. Quando ela recebe a água das chuvas, provoca uma sobrecarga nessa rede, fazendo com que ocorram os extravasamentos nas ruas através dos poços de visita ou através do retorno indesejado do esgoto nas residências. Os poços de visita, que são aqueles PVs que ficam no meio das vias públicas, eles são confeccionados justamente para que a equipe do Saema atue nas eventuais manutenções que têm que ser dadas nas redes coletoras de esgoto. Aquilo não é para ser jogado lixo. Quando as pessoas descartam incorretamente o lixo nos PVs, nos poços de visita, elas provocam a obstrução das redes também. Aí nós somos obrigados a intervir, seja com a simples contratação de um caminhão de alta pressão, que é o hidrovácuo, e quando ele não tem resultados satisfatórios, a gente precisa entrar com intervenções mais drásticas, que é com a abertura da rede, fazendo com que a gente retire pontualmente aquele material acumulado, aquele resíduo acumulado. Então gera um pouco mais de transtorno e de prejuízo tanto para a população quanto para a autarquia. Muito bem. E fala para a gente quais são as tubulações da cidade e como que elas são divididas? Existem 3 tipos de tubulação no município. Existe as tubulações de águas pluviais, que são as águas de chuva, elas são drenadas para os rios, elas não precisam de tratamento. Tem as águas que nós usamos e são descartadas, que são as redes coletoras de esgoto, elas são destinadas para o tratamento de esgoto, são tratadas e depois devolvidas ao meio ambiente. E tem a água tratada. Elas são coletadas do rio, são tratadas e destinadas à torneira da população para consumo. Uhum. Agora, em relação à segunda rede que você falou, né, que é em questão da rede de esgoto. Muitas pessoas, na hora de construir, elas fazem, às vezes, uma ligação que acaba sendo clandestina, né? Ao invés de ir para a rede de esgoto, vai para a rede de água. Acontece isso? Isso acontece pela facilidade que o usuário, que o munícipe tem em fazer essa conexão. Porque muitas vezes a gente faz, na hora de fazer as obras, o esgoto e a água pluvial, eles são destinados na frente da construção. E aí a pessoa vai fazer uma edícula para não ter que quebrar o corredor todo e lançar essa água de chuva
de telhado, de calha, de pátio, de área livre, ou para água, ou para as galerias de rede pluvial, ou para as vias públicas através da sarjeta, ao invés de eles terem que cortar todo o corredor e fazer essa tubulação nova, é mais fácil eles lançarem no esgoto. Isso acaba sendo um crime também, né, Ieda? Por lei, isso é proibido. E é passível de multa. E tem vários prejuízos também. Você consegue, assim, abordar para a gente alguns desses prejuízos, tanto para o município como para o próprio morador da residência e para a comunidade que ele está O lançamento inserido. das águas pluviais nas redes de esgoto, eles causam alguns transtornos e alguns prejuízos não só para a população, quanto também para a autarquia. Ela prejudica a sobrecarga da rede, ela pode provocar o extravasamento do esgoto nas vias públicas, que são nas ruas, o retorno indesejado do esgoto nas residências, através dos ralos, através do vaso sanitário, e também acarreta prejuízos para o tratamento, porque o tratamento ele é feito de maneira biológica, através das bactérias, e com o acúmulo de água, a água limpa não tem resíduo. Então, isso dificulta bastante o tratamento. E também a sobrecarga também provoca o rompimento das tubulações. Bom, para você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, nós estamos com a engenheira ambiental do Saema, Ieda, e nós estamos aqui explicando alguns prejuízos que existem em algumas ligações clandestinas, que muitas vezes as pessoas costumam fazer na hora de construir, até mesmo como a Ieda aqui apontou, devido à facilidade, né? A comunidade não, olha eu me atrapalhando aqui nas palavras, da comodidade, né? É cômodo fazer isso, né? E acaba prejudicando. Só que assim, foi como você mesmo apontou, né, Ieda? Ele não quer quebrar todo o seu quintal, mas depois, talvez num período a longo prazo, isso vai trazer prejuízos para ele, porque como você mesmo mencionou, esse esgoto, seria o esgoto que volta para dentro da residência? O esgoto retorna. E aí o prejuízo é muito maior, né? É uma sobrecarga na rede, ele não consegue escoar naturalmente, então ele tem que retornar para algum lugar. E existe alguma maneira de fiscalizar esse tipo de esgoto clandestino ou é meio complicado? A fiscalização existe. A gente pega uma solução, ou através do cal, ou através de alguma tintura, a gente mistura no balde e joga no ralo da água pluvial. E aí vocês conseguem identificar? Ela tem que cair lá embaixo na sarjeta. Se ela não cai na sarjeta, a gente abre o PV, automaticamente essa água colorida está passando pelo PV. Ou seja, ele fez a ligação aí vocês conseguem identificar qual que é a residência, então, que tem essa ligação irregular. E aí a residência, o proprietário, ele é passivo, então, de multa. Ele é notificado para se adequar, ele tem um prazo para se adequar e a não adequação gera multa. Muito bem, então olha, um recado muito importante, né? E o complicado é que vocês só conseguem identificar isso quando existem esses problemas, né? Quando o esgoto volta ou tem outras maneiras de identificar. Na verdade, a identificação ela é de maneira muito pontual, através de denúncias. O Saema é obrigado a entrar na casa e verificar, ou através dessas ocorrências mesmo de retorno do esgoto, aí a gente vai procurar as causas e a gente acaba identificando que é a sobrecarga na rede. E tem assim alguma região aqui na cidade de Araras que tem mais problemas recorrentes? Principalmente nas regiões de desnível, onde as edículas são mais baixas. Aí existe essa ligação irregular. Mas eu acho que é a cidade inteira. Meu pai, nós estamos fazendo esse podcast realmente para alertar as pessoas, né, de quão prejudicial isso é, não só para a sua residência, mas para o seu município, para o seu meio ambiente, né? E às vezes é um problema que não é a um período curto, né? Você só consegue descobrir a longo prazo, porque demanda, né, um certo tempo para ir ajuntando ali. Na verdade, a gente verifica bastante, principalmente no período das chuvas, principalmente quando chove bastante, porque é o acúmulo do esgoto com a água das chuvas.
Então, acaba sobrecarregando a rede. E com a sujeira, com o lixo, com o resíduo sólido. Isso. Então, acaba juntando tudo e aí dando problema. Muito bem. E é por isso que muitas vezes causam enchentes, causa esses outros transtornos, né? E aí as pessoas falam assim, a prefeitura que não fez a limpeza. Isso, nós do Saema e Saema que não realizou alguma Isso, coisa. nós do Saema mas é responsabilidade e da de todos, Prefeitura né? Municipal, a gente pede à população para dar uma atenção especial às redes coletoras de esgoto e às redes de galeria pluvial, principalmente na época de chuva. Sobretudo sobre o descarte incorreto de lixo. Quando as pessoas descartam incorretamente o lixo nas ruas, com a ocorrência das chuvas, a correnteza das águas, ela transporta esse lixo até a grade das galerias de água pluvial. O acúmulo desse lixo, dessa sujeira, impede a passagem da água de chuva, provocando os alagamentos, os transbordamentos, as inundações, trazendo transtorno e prejuízo não só à população, como também à prefeitura e ao meio ambiente. A prefeitura, pelo fato dela ter que agir na contratação de caminhões de alta pressão, mas de maneira não preventiva, mas sim corretiva, porque ela vai ter que desobstruir essas redes. Na impossibilidade, não tendo satisfação na hora de desobstruir essas redes com os caminhões, a gente tem que fazer obras mais drásticas, abrindo a tubulação e retirando pontualmente esse lixo e depois fechando a tubulação. Aí tem toda uma questão de asfalto, o asfalto fica aberto, aí a população reclama do buraco nas ruas. Com as chuvas, existe uma dificuldade muito grande de fechar esses buracos, porque a gente automaticamente fecha com massa asfáltica, ele afunda, porque o solo ainda não está totalmente seco, não existe aquela compactação. Então, existem vários problemas que acarretam com o descarte do lixo. Quando a gente desobstrui as redes de esgoto, a gente verifica muita sujeira, restos de entulho, lixo, fralda, papel higiênico, estopa. Nossa. É muito resíduo sólido acumulado e aquilo ele vai prejudicando mesmo, ele vai obstruindo a rede, a passagem do efluente natural e aí causa todos aqueles transtornos para a população. Bom, para você que está nos acompanhando hoje no Saema Podcast, nós estamos batendo um papo aqui com a engenheira ambiental Ieda. Nós estamos falando sobre a importância da prevenção ambiental aí, de você fazer o descarte do lixo da forma correta para evitar muitos transtornos, principalmente nesse período chuvoso. E sabe, Ieda, eu corro e domingo eu fiz um trajeto e eu fiquei muito triste com uma cena que eu vi. E você falando ali, me veio essa cena na mente, sabe? Era uma avenida num bairro novo daqui da cidade de Araras e tinha uma placa. Proibido jogar lixo, passivo de multa. Embaixo da placa tinha muito lixo. Muito lixo, muito lixo, muito lixo. E eu falei, gente, que ironia isso, né? Por que as pessoas fazem isso? E aí eu continuei correndo, né? E aí no outro quarteirão, a mesma placa. E embaixo, vários lixos, né? Araras é uma cidade privilegiada no sentido de que ela tem a coleta seletiva de lixo, ela tem a coleta de entulho, diferente de outras cidades que não têm essa coleta da maneira que o município realiza, né, há mais de 20 anos, que é passando os caminhões de lixos, né, para poder fazer essa coleta. Então, não tem a necessidade das pessoas fazerem esse descarte da forma incorreta, né? E o Saema Podcast, ele tem como esse objetivo de despertar em você a sua consciência, né, de como cidadão, né? O quão prejudicial está sendo isso, né? Não só para você, mas para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, realmente foi bom você ter pontuado essa questão desse descarte irregular. E realmente, eu ando muito pela cidade de Araras e eu realmente estou percebendo em vários bairros obras do Saema nos PVs. Né? E realmente essas obras, com certeza, é devido a esse descarte de lixo irregular. Se nós não tivéssemos a passagem semanalmente
do lixo, né, do caminhão de lixo, talvez a gente poderia, né, até falar, não, né, mas tem todos os dias ali certinho, né. Então, por favor, você que está nos ouvindo, denuncie se você vê alguém fazendo esse descarte, seja em qualquer lugar de forma irregular, né, e isso é em toda a cidade, não é só um ponto, né. Eu vejo isso, eu corro pela cidade inteira, então, assim, eu vejo isso em vários bairros, né, e isso é muita questão de educação, né, Ieda? Educação e consciência. É conscientização. A população ela tem que se conscientizar, ela tem que ajudar a prefeitura para que existe um cronograma dos caminhões para a retirada dos lixos. Então, eles têm que se conscientizar realmente de colocar o lixo na rua somente quando o caminhão vai passar. Ou na execução de obras, a contratação daquelas caçambas, para que o lixo não fique todo espalhado. Isso implica na saúde pública também, porque a água acumulada, o lixo acumulado são vetores de doenças e de bactérias. Então, e de bichos, né? Peçonhentos, como ratos, escorpiões, barata. Então, isso implica, isso não é prejudicial somente para a cidade, é prejudicial para a população em si. Então, se eles fizerem um trabalho coletivo, a prefeitura e a população, a cidade ela fica mais limpa, fica mais acessível, o fluxo e o bom funcionamento da infraestrutura vão ser excelentes, mas tudo isso tem que ser um trabalho conjunto. É verdade. É um trabalho mútuo. E sabe o que é mais interessante? Porque depois, assim, foram 2 quarteirões de entulhos com a plaquinha. E o terceiro quarteirão, o morador plantou flores. Eu acho que ele usou essa estratégia. Olha, aqui você não vai jogar lixo. E eu achei tão lindo aquela atitude, né? Porque realmente você está ali preservando o meio ambiente, né? Então, quando você entende que o meio que você vive, você é responsável, você cuida dele. Né? Então, são medidas simples. Jogou ali uma sementinha de flor, a flor cresceu. Né? Quem dera se outras pessoas também não fizessem isso. Né? Ao invés... E olha só que não é o foco da nossa pauta aqui. Mas a gente entrou nisso aqui, eu acho bom a gente pontuar. Além da coleta, né, do cronograma de entulho, a prefeitura também tem um local de descarte. Então, se você precisa descartar um entulho na época que não está dentro do cronograma do seu bairro, você pode levar esse entulho até esse local de descarte. Então, tipo assim, não tem desculpa, né? É realmente uma questão de consciência. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, e eu acho que na realidade a gente já acabou até respondendo isso, mas eu gostaria que você pontuasse um pouquinho mais. Como que esses desafios de fluxos, eles podem trazer consequências para a sociedade? Você já falou aqui um pouquinho das consequências ambientais, das consequências também, até mesmo na questão do meio ambiente, das ruas, né, que as pessoas acabam, né, ficando com um buraco aberto devido às obras que o SAEMA tem que realizar, mas eu gostaria que você pontuasse um pouquinho mais a fundo esse trabalho que o SAEMA realiza. Bom, na verdade, a obstrução, a impossibilidade do fluxo natural das águas, tanto de chuva quanto de esgoto, implica realmente na manutenção das tubulações, devido aos rompimentos das tubulações ou então das desobstruções da rede, causando o que causa, né, a obstrução das redes, causam os alagamentos, causam as enchentes, causam os extravasamentos. E, na verdade, ninguém gosta do extravasamento, principalmente do esgoto, porque, além do mau cheiro, também é vetor de muitas doenças. Então, as medidas emergenciais que a gente vê, principalmente, o SAEMA ele é acionado somente quando o esgoto está retornando para as casas ou quando o esgoto já está extravasando pelo PV. Então, a gente tem que adotar medidas emergenciais mesmo. Então, não são medidas preventivas, e sim corretivas. O SAEMA tem todo um cronograma de limpeza, principalmente das tubulações que recebem, que tem uma descarga maior, principalmente de gordura, em locais que tem bastante restaurante, supermercado, açougues. A gente já faz uma limpeza preventiva todo ano, 2 vezes no ano. Porém, mesmo assim, a gente vê que na época de chuva, ocorre as obstruções, ocorre os extravasamentos, que é justamente pelo acúmulo do lixo, da água da chuva e do efluente doméstico. Então, as redes, elas ficam sobrecarregadas, elas não comportam o fluxo de todo esse material, de toda essa matéria, provocando o rompimento das redes, os extravasamentos.
E aí causando transtorno tanto para o Saema quanto para a população, né? Principalmente para o Saema, porque aí a gente tem que adotar medidas urgentes, e aí emergenciais. você deixa de fazer aquilo que está no seu cronograma para realmente socorrer os casos emergenciais. Toda essa demanda, né? Realmente, assim, é uma logística muito grande, né? E vi você aí comentando em questão, né, desses pontos, né, que tem mais esses fluxos como os comércios, né? Então, realmente, assim, é toda uma logística para o Saema. E as obras de galeria de água pluvial, as obras de água de chuva, elas não são tão emergenciais, mas as de esgoto, elas são realmente assim, elas são realmente emergenciais e pontuais. Quebrou, a gente tem que consertar, a população exige que a gente conserte no dia seguinte, mesmo sem saber de todas as dificuldades que a gente enfrenta, profundidade de rede, se a gente tem maquinário disponível para fazer determinada obra ou não, a cobrança existe. Mas eu acho que a população também tem que fazer um pouquinho da parte dela, com o descarte correto do lixo, limpeza das caixas de gordura nas casas. Muitas casas não têm caixa de gordura. Então, existe também o descarte dos restos de comida direto na pia. Coloca aquele ralinho para filtrar, né? Aquela sujeira, joga aquela sujeira no lixo, deixa só mesmo o líquido passar para dentro da tubulação. O óleo, muitas vezes as pessoas não sabem o que o óleo acarreta. O óleo ele pode ser reutilizado, ele pode ser feito sabão. E as pessoas descartam o óleo na pia achando que é uma coisa natural. Não Isso compromete o tratamento. Muito, né, Ieda? Além de formar uma crosta na rede de esgoto, e aquilo obstrui de uma forma que ninguém tem noção. Então, existem vários pontos que a população precisa realmente se atentar. Papel higiênico não é solúvel, como muita gente acha, que o papel higiênico se dissolve na água. O papel higiênico não se dissolve na água. Ele forma uma pasta e ele obstrui a rede. Muita gente joga isso no vaso sanitário. Já conversei com muitas pessoas... Não só isso, mas cabelo absorvente, aquele paninho... Esqueci o nome. Lenço umedecido. Muita gente, já conversei com muita gente. Tem gente que fala, eu jogo papel higiênico no vaso sanitário, porque às vezes eu faço as fezes, né? E se eu jogo no lixo, aquilo causa um mau cheiro no banheiro. Então eu jogo no vaso sanitário, pelo menos a descarga leva o papel higiênico embora e não fica aquele cheiro no banheiro. Gente, só que aí é um problema que você está causando. Você quer sanar um problema imediato, mas aí você está causando um problema que vai durar. Outras pessoas vão ser prejudicadas com isso, né? É muita falta de inconsciência, né? Pelo amor de Deus, fazer uma coisa dessa. Bom, mas enfim, Ieda, são inúmeros os prejuízos, né, que causa. E você comentou algo bem interessante, acho que numa das perguntas anteriores, que você falou que interfere muito na questão do tratamento do esgoto, que o tratamento de esgoto aqui da cidade de Araras está sendo realizado da forma biológica, né? Eu gostaria que você pontuasse para a gente quais são esses prejuízos diante desse novo método que o Saema está usando. Na verdade, todo não tratamento, só esse, né? Mas pode ser, mesmo se fosse o outro tratamento, iria prejudicar de qualquer forma. Todo tratamento de esgoto é feito de maneira biológica, a princípio. E biológica, o próprio nome já diz, é como nós. Nós precisamos nos alimentar de alguma coisa. Só a água não é suficiente para manter a nossa alimentação. A gente precisa se alimentar de alguma coisa sólida. O mesmo acontece com a rede de esgoto. As bactérias, elas precisam se alimentar do efluente que tenha sujeira. Se tem muita água, a água ela dilui aquilo, ela dissolve aquilo. Não tem muita sujeira para as bactérias. Isso compromete em muito o tratamento de esgoto. Por isso que a gente realmente fala que as ligações clandestinas, as ligações irregulares de água de chuva nas redes coletoras de esgoto implicam não só no transporte, no caminho que o esgoto faz das residências ao tratamento, mas também lá na frente, na hora de tratar. Ieda, e quais são as outras formas ou quais são as formas, né, de esgoto clandestinos? Ligações de esgoto em galeria de água pluvial. Isso é
extremamente proibido, porque você leva o esgoto diretamente para os mananciais. As ligações de águas pluviais em redes de esgoto. E isso também, desculpa ter te cortado, mas só para a gente entender. Quando a pessoa faz essa ligação irregular e que vai direto para os mananciais, não passa pelo tratamento. Então, ela já vai direto. Ela já vai direto. E aí, o esgoto que não entra dentro da estação de tratamento, o SAEMA não tem como controlar. E isso interfere muito na questão do tratamento, né? Porque você vai estar poluindo um manancial. Muitas casas, a gente vê isso muito no Jardim São João. Uhum. As casas, elas são muito... o terreno é muito íngreme, é muito desnivelado. Então, as edículas, as casas do fundo, elas não conseguem fazer as ligações da rede de esgoto dela para a rede coletora da rua. Uhum. Automaticamente, há o descarte no manancial, direto no manancial. O SAEMA, muitas vezes, não tem consciência disso, porque não tem como a gente fazer uma fiscalização no município todo. Uhum. Então, a gente só consegue verificar realmente através de uma denúncia. A população denuncia, nós vamos, fiscalizamos, verificamos a procedência disso, se é verídico ou não. Uhum. E aí a gente pede realmente para a pessoa tomar providências no sentido de corrigir, dando um prazo para ela se adequar, senão ela é notificada e ela é autuada. Uhum. Mas o descarte direto no manancial, ele polui o meio ambiente e é a água que você vai beber. É a água que a gente coleta para fazer o tratamento da água, para disponibilizar, para distribuir a toda a população. Então, esse tratamento acaba saindo um pouco mais caro. Existe o uso de maior quantidade de produtos químicos para o tratamento e o processo acaba sendo um pouco mais demorado também. Uhum. Desculpa, eu estava te cortando, mas você estava numa sequência, né, de... Desculpa. Eu não sei se você consegue voltar a essa conclusão, senão a gente parte para outra pergunta, sem problema nenhum. É que eu te cortei. Cortei o seu raciocínio. Era isso mesmo? Era isso. Muito bem. Para você que está nos acompanhando no SAEMA Podcast, hoje nós estamos falando sobre o esgoto clandestino e como que isso causa inúmeros prejuízos para a sociedade, para o município e para a comunidade em que você ali vive. Bom, nós estamos quase finalizando aqui, viu, Ieda? Foi um papo muito interessante, passou muito rápido hoje, né? E é um assunto que é de extrema importância, né? As pessoas realmente precisam ter essa consciência. Agora vamos, para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre a possibilidade de reuso da água. Tanto para a sociedade, né, na própria residência, reutilizar essa água, como também o próprio município. Tem essa possibilidade? Quais são os meios e as maneiras que nós podemos reutilizar a água da chuva? Bom, o reuso da água é muito importante, principalmente para a manutenção dos mananciais, e também para a gente disponibilizar esse bem para as gerações futuras. Quanto mais nós reutilizamos a água das chuvas, menos a gente capta. A gente precisa captar dos rios para disponibilizar a população. A água das chuvas, ela pode ser reutilizada de várias maneiras. Você pode coletar essa água dos telhados, das calhas, em cisternas, em vasilhas. Pode lavar, e essa água ela pode ser utilizada para dar descarga, você não precisa dar descarga, você pode usar para economizar água, para jogar essa água no vaso sanitário ou para limpeza também dos corredores, das áreas livres de casa, além de você preservar, de ser uma maneira de você preservar o meio ambiente, você também tem uma economia na conta de água. Sim. E você vê demais isso, porque só uma descarga usa muita água. E além de tudo também você joga menos esgoto para ser tratado, diminui a vazão do esgoto para ser tratado, a quantidade. Muito bem. E o município, tem essa possibilidade do próprio município fazer esse reuso da água ou não? Eu acredito que muitas partes da prefeitura e do SAEMA, eles reutilizam a água já. Eles têm algumas caixas que captam a água das chuvas e eles fazem realmente a limpeza dos pátios. Eu acredito que usem só para limpeza de pátio a água do reuso, a prefeitura. Mas eu acho que é importante.
Muito bem. Para você, então, que nos acompanhou hoje no Saema Podcast, nós conversamos aqui com a engenheira ambiental, a Ieda, do Saema, e a gente pontuou aqui a questão do esgoto clandestino. Falamos também quais são esses transtornos que causa, né, ao meio ambiente. E aqui foi um podcast mais de conscientização, né, Ieda, para as pessoas realmente terem uma consciência de fazer o descarte de forma correta, né? Prestar muito atenção naquilo que você joga, tanto na sua pia, como que você joga também no próprio vaso sanitário, o lixo que você descarta, né? O lixo doméstico, não fazer isso nas tubulações de PV, que é as tubulações que ficam geralmente em frente da residência, nas ruas. Há um perigo muito, né, das pessoas fazerem um descarte de objetos que não devem ser feitos, né, prejudica muito na questão do tratamento. Você já pontuou aqui da outra vez algumas coisas assim inacreditáveis, né, que vocês já retiraram desses PVs, né? Eu gostaria que você pontuasse aqui para finalizar as coisas mais bizarras que os funcionários do Saema já retirou de PVs devido a esse descarte irregular. Nós já retiramos muita coisa. Entulho é o principal. Entulho, estopa. A gente encontra muita estopa. Nós já encontramos, acho que umas 2 vezes, nós já encontramos feto. Olha, na rede de esgoto. Nós já encontramos velotrol. Saco de lixo mesmo, a pessoa coloca o lixo no saco e ao invés de deixar num cantinho para coleta, ela automaticamente joga dentro do PV. Não sei se é por uma maneira visual, né? Porque deve ser chato deixar num cantinho ali no gramado. Então, eles acabam jogando direto no PV. Então, causa obstrução das redes. Tem de tudo. Gente, vamos ficar muito atento ao que você joga no seu esgoto. Coloque, né, o lixo e eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de fazer um adendo também. Eu peço a colaboração da população na questão de faltas de tampa no PV, nas ruas. Muitas vezes, as pessoas elas têm efetuado furtos dessas tampas para vender, para conseguir alguma verba, algum dinheirinho para comprar alguma coisa, para trocar com alguma coisa. Porém, elas não têm consciência dos transtornos e dos prejuízos que isso causa para a gente. Porque os PVs, quando eles ficam descobertos, quando eles ficam sem a tampa, a quantidade de sujeira que entra dentro, a gente já estava comentando que o descarte irregular direto no PV causa prejuízo. Imagina quando esse PV ele fica aberto. Além de trazer transtornos para a população no sentido de transitar, veículos, motos, pessoas, tem um buraco no meio da via. A moto pode causar diversos acidentes. Além de tudo isso, essa sujeira também ela é direcionada para dentro das redes de esgoto e provoca os entupimentos. Então a gente pede a colaboração de todo mundo de quando vê realmente um posto de visita sem a tampa para acionar a emergência do Saema, nos comunicar que a gente tome as providências necessárias. Muito bem. Qual que é o 0800 do Saema para as pessoas fazerem essa? 0800 014 4321. Muito bem. Ieda, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado você que nos acompanhou hoje no Saema Podcast. Nós te esperamos na próxima entrevista. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.